Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos fortaleça em mais esse propósito de estudo e reflexão das suas leis de amor. Introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Subtítulo número 1. Objetivo desta obra. Podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Primeira, os atos comuns da vida do Cristo. Segunda, os milagres. Terceira, as profecias. Quarta, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. Quinta, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última, o ensino moral, permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a transformação de cada um. Para os homens em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objetivo exclusivo desta obra. Todo mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram, ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo, e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. A razão disso está em grande parte nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem, fazem com que a maioria o leia por descargo de consciência e por obrigação, como leem as preces sem as compreender, o que vale dizer sem proveito. Os preceitos da moral espalhados no texto, misturados com as normativas, passam despercebidos. Torna-se impossível aprender o conjunto e fazê-los objeto de leitura e meditação separadas. Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá ao mesmo tempo encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas à mais simples expressão proverbial, que não passam então de aforismos, perdendo uma parte do seu valor e do seu interesse pela falta dos acessórios e das circunstâncias que foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando,
um código de moral universal sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradição original, assim como a divisão por versículos. Mas, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente segundo a sua natureza, de maneira que umas se deduzam das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso se julgue conveniente. Este seria apenas um trabalho material, que por si só não teria mais do que uma utilidade secundária. O essencial era colocá-lo ao alcance de todos pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências, com todas as aplicações às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Então, meus irmãos, esse é o trecho da leitura da introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Um trecho relativamente longo, mas que mostra, meus irmãos, o conteúdo moralizador do Evangelho segundo o Espiritismo. Desenvolver o ensino moral do Evangelho de Jesus. Perante o ensino moral do Cristo, todas as religiões se curvam, até mesmo ateus e agnósticos se curvam, porque a moral cristã é uma moral universal, é a moral da vida. E o objetivo do Espiritismo, meus irmãos, é penetrar exatamente nesta moral do Cristo, estudá-la, dissecá-la a fundo, livrando o ensinamento do Cristo do véu que foi apresentado e colocado de propósito, meus irmãos, por adulterações assintosas que fizeram ao Evangelho de Jesus, transformando um livro universal e libertador num jogo de interesses e numa manipulação corrupta para poder adaptar o ensino do Cristo a certos interesses particulares, subvertendo o valor da religião. Então o Evangelho segundo o Espiritismo descortina todo o véu que foi colocado sobre determinados mistérios, trazendo o sentido real das palavras de Jesus, sem alegorias, sem misticismos, sem sofismas, sem aforismos, para apresentar à criatura humana o projeto perfeito da sua libertação moral e espiritual. Esse é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo: penetrar o ensino moral do Cristo. Este é o objetivo do trabalho de Kardec. A introdução, meus irmãos, é muito longa e nós vamos continuar lendo sequencialmente todas as vezes em que formos convocados pelo Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada a fazer este trabalho. O Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras da codificação e da revista espírita precisam ser lidos em sequência e não ao acaso, para que nós possamos entender o trabalho monumental, o trabalho hercúleo de Kardec, organizando inclusive as passagens do Evangelho, mantendo todo o respeito a tudo que foi colocado na Sagrada Escritura, mas trazendo cada passagem adaptada a cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando-nos a beleza dos ensinos de Jesus. Então não desanimemos,
Muitas vezes nós vamos nos deparar com textos um tanto difíceis, mas não faz mal. Mesmo que nós não entendamos num primeiro momento, o entendimento vem com o tempo. Ninguém precisa desanimar. Esse é o objetivo da nossa leitura do Evangelho de hoje. E assim, meus irmãos, extremamente agradecidos por este momento, nós vamos fazendo uma vibração bem fraterna, bem sincera, saindo do fundo dos nossos corações, para todos os nossos irmãos aflitos da noite, para todos aqueles companheiros em dores e carências maiores do que a nossa, atrelados a leitos de enfermidades, suportando situações familiares muito difíceis, algemados a situações constrangedoras, mas que com a bondade do Cristo, com o apoio amoroso dos nossos corações, esses irmãos vão atravessando essas dificuldades e vão retirando delas o aprendizado necessário. E terminando, meus irmãos, este nosso ensino de hoje, essa nossa vibração de amor, essa nossa convivência amorosa com o Evangelho de Jesus, que tanto nos faz bem, vamos fazer aquela prece, lembrando também da Mãe de Jesus, da corredentora da humanidade, daquela que ocupa lugar de destaque e que não pode ficar de fora de nada de bom que aconteça na nossa vida. Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa volta para o verdadeiro lar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E lembrando sempre do nosso lema de vida: tudo com Jesus, nada sem Maria.